Olá pessoal, seja todo mundo aí bem-vindos aí ao Maya Linux. Nesse vídeo então a gente vai estar vendo um pouco sobre passagem de parâmetro, tá? Com parâmetro vazio, basicamente. Porque o Python nos permite fazer isso, tá? Passar parâmetros vazio, uma variável indefinida, e é muito legal isso, tá? Porque a gente não fica na obrigação de colocar um tipo para aquela variável, tá? Isso já é marca registrada no Python e eu acho que a melhor coisa que existe no Python, uma das melhores coisas que existe no Python, é esse lance. Então, vamos ver como é que funciona. A gente tem uma calculadora, ok? Eu vou estar executando aqui. E a gente possui dois painéis. A gente poderia ter apenas um painel, tá? Para simbolizar o layout da nossa janela como um todo e o layout como um todo das calculadoras que a gente vai inserir. Por exemplo, a gente pode inserir nesse projeto como um todo. A gente pode ter várias calculadoras. No meu caso, eu vou ter apenas uma. Eu vou ter apenas uma, mas eu já mostrei eu tô mostrando para vocês já, logo de cara, que vocês conseguem separar é, o layout da janela de vocês com painéis chamado por frame, beleza? Existem vários outros painéis, tá? Mas o frame aqui, ele é o, tipo assim, ele é o principal, tá? Para a janela de interface gráfica aqui no Tkinter, beleza? A gente tem dois. A gente tem o painel main e a gente tem o painel 2. A gente precisa passar esses dois painéis, tá? Ou o painel que vocês tiverem aí. Se vocês estiverem de forma autônoma, individual, fazendo o calculador de vocês, a gente precisa passar o painel por parâmetro através do construtor da classe. Como é que a gente faz isso, então? Tá? A gente vai passar aqui os dois painéis, tá? O painel de cima e o painel de baixo. No construtor aqui para a classe calculadora poder pegar esses dois painéis e trabalhar dentro da classe calculadora com esses dois painéis, ok? A gente não vai trabalhar com o painel aqui dentro do main, e sim lá dentro da calculadora, beleza? Veja que por enquanto a calculadora aqui ela está vazia, ok? Para isso, então eu vou estar passando aqui por parâmetro os painéis self, ponto, painel main, 1 vai ser o primeiro parâmetro. E o segundo parâmetro vai ser self.painel main 2, beleza? Se eu executar o arquivo agora, provavelmente vai dar erro, tá? Ele deu erro. Por que que ele deu erro aqui? A gente precisa entender onde foi que deu erro aqui na execução, beleza? Vou aumentar aqui a telinha. Reparem que ele deu um xizinho, tá? Mostrou o erro. Tem uma resposta aqui de volta, a última resposta. Ele dá o erro no módulo main, tá? Nesse arquivo main. Um pouco antes da palavra main, com parênteses, na linha 24. Tá, vamos até a linha 24. Ele deu erro, ele disse que ele não conseguiu instanciar a main. Por que que ele não conseguiu instanciar a main? Tá, vamos seguindo aqui o raciocínio. Ele não conseguiu instanciar a main, ele puxa o arquivo main novamente e diz, olha, tem alguma coisa errada no construtor da linha 18. O que que tem de errado na linha 18? Vamos vir aqui. E esse aqui, ó, tá? Eu vou até habilitar aqui a gente tem um ponto de interrupção de debug que a gente pode estar adicionando aqui no VS Code, tá? A debugação do código em Python, para ele ir linha por linha e assim conseguir nos mostrar linha por linha também o código sendo debugado, que a gente chama de debugação, basicamente, né? Vai mostrando linha por linha o que está acontecendo, beleza? Aqui eu só marquei ponto vermelho para vocês terem um ponto de atenção, que ele nos mostrou, olha, deu problema no arquivo main, não conseguiu instanciar a classe main. Aí depois abaixo ele disse, olha, tem um problema no arquivo main, na linha 18, referenciando ao construtor. Tá? Ele está mostrando aqui o construtor, tem alguma coisa errada com o construtor.
O que que tem de errado no construtor? Tipo de erro, tá? No construtor, ah, ele tá pegando uma posição, um argumento posicional, mas é, porém três foram três foram dados, alguma coisa desse tipo aí, sei lá, ou perdidos, tá? Três foram dados perdidos no na memória aí, alguma coisa desse tipo aí. Beleza? Então, ele já está nos dando aí uma informação, uma dica, que é no construtor. Construtor da classe calculadora. É o único construtor que tem na linha 18. É o da calculadora. Então, ele está dizendo que esses dois dados aqui eles não existem na classe calculadora. Lá no init da calculadora. Beleza? Indo na classe calculadora, a gente precisa informar para o construtor, então, os dois painéis que vão vir aqui. Nos vídeos anteriores, alguns vídeos anteriores, a gente viu como fazer passagem por parâmetro, tá? Tanto por valor, quanto por referência e por valor nulo, coisa e tal, tá? Aqui seria valor por referência, basicamente, porque eu vou me referenciar de forma anônima aos painéis. O Python, ele consegue aceitar essa forma de parâmetro vazio, sem nenhum tipo, aparentemente aqui, tá? No construtor. O que é uma ótima ajuda, porque a gente não importa se qual é o tipo da variável, a gente consegue pegar e converter e manipular a informação da forma como a gente quiser, tá? Liberdade total no Python aqui para isso. Eu vou informar então os dois painéis aqui como se fosse uma variável comum, só que dessa vez o self ele só existe para cada classe, tá? Uma vez para cada classe. O self se referencia à própria classe, então esse self se diz respeito à calculadora. Eu não posso usar self.painel aqui, ok? Mas eu posso usar uma variável que eu quiser criar aqui dentro. Nesse caso, eu vou estar criando uma variável com um nome que coincide com os painéis. Então, painel main, vírgula, painel main 2. Beleza? A partir de agora, vamos dar uma executada aqui, vamos ver se ele vai dar algum erro. Beleza? Vou executar o main aqui. E reparem que ele não deu mais nenhum erro. Ok? Ele entendeu que a necessidade dos painéis já foi suprida. Beleza? Então, a calculadora já está reconhecendo os dois painéis criados do arquivo main por parâmetro. A partir de agora, através do self, criar uma variável que vai receber os, os dois painéis, tá? A gente pode estar criando vetor ou a gente pode estar criando uma variável para cada painel para trabalhar de forma individual, cada painel, tá? Para não se complicar, porque quanto mais simples a gente trabalhar aqui na programação, mais fácil é de entender, sabe? Não, a gente não precisa trabalhar de uma forma, criar um dicionário aqui e já botar um monte de variável dentro do dicionário, de variáveis diferentes, tipos, né? E trabalhar todo esse negócio de lista encadeada, lista com múltiplos valores, lista com diferentes parâmetros, com funções diferentes. A gente não precisa nada disso, tá? Quanto mais simples a gente conseguir entender e trabalhar a informação aqui, melhor é para nós conseguir corrigir algum bug, algum erro, ok? Então levem isso aí a sério, essa parte. Beleza, para isso a gente vai vir aqui embaixo e eu vou digitar o seguinte, tá? Eu preciso armazenar agora nessa classe os valores que estão sendo me passados por referência nessas duas variáveis aqui, ok? Ou seja, eu preciso armazenar nessa classe o painel main e o painel
main 2. Por quê? Porque aqui nessa classe, calculadora, eu posso ter outros tipos de calculadoras, né, que vão fazer uso desse painel, separados por funções aqui dentro dessa classe, por exemplo, ou de outro arquivo. E assim vai, tá? A gente vai fazendo referência a componentes entre outros arquivos. Para isso, então, vamos criar self, a variável self ponto painel calculadora, calculadora vai receber o painel main, beleza? Vai receber o painel main. A gente pode já criar um outro tipo do um painel secundário para armazenar o painel 2. Lembrando que o painel 2 vai ser para os botões, o painel 1 vai ser para o visor, tá? Para parte de calculadora mesmo. Por isso que eu criei painel calculadora, beleza? Para a gente saber do que se trata, já que nessa classe a gente vai calcular as coisas, beleza? Então eu preciso saber o painel, que tipo de painel é esse aqui? Se refere à parte do texto lá, onde a gente vai ver os resultados na tela, tá? E agora a gente precisa daquela parte do botão, beleza? Que a gente viu, a partezinha que a gente tem a parte do visor e a gente tem a parte do botão. Então eu preciso desse painel, mas eu preciso saber de onde que é esse painel, que eu vou receber esse segundo painel que está lá embaixo, beleza? Para isso então eu vou colocar o nome de painel botões, beleza? Porque eu vou receber botões nesse painel apenas, tá? Painel botões, opa, botões, beleza? E vai receber por referência então o painel secundário, painel main 2, ok? A partir de agora a gente já está pronto para manipular a informação aqui dentro desses painéis, beleza? Como assim? A gente pode fazer o seguinte, aqui embaixo do painel calculadora, eu vou editar alguma coisa, tá? Se a gente vier executar aqui, ele vai estar funcionando de forma normal, tá? A gente tem uma cor aqui cinza escuro e uma cor mais escura, tá? Para saber se esse arquivo da calculadora e essa referência está funcionando, eu vou editar a cor através do meu arquivo calculadora. Eu vou editar a cor desse painel aqui de cima, beleza? Se não estiver funcionando, vai dar um erro. Se estiver funcionando, vai ser editado. Lembrando que atualmente os dois painéis são criados, né, foram criados no arquivo main, ok? A gente está passando por referência através do construtor. Então, esses dois painéis, tá? Para calculadora, tá? Para classe calculadora, para o arquivo calculadora. Como é que a gente edita uma configuração que já está pronta, tá? A gente tem várias formas de fazer isso, mas a mais comum aqui no Tkinter é da seguinte forma: self.painel calculadora. Eu vou chamar então painel, ou seja, o painel que está lá em cima, tá? Aqui eu vou redefinir a configuração padrão dele. E a gente redefine isso com a propriedade configure, tá? Ponto configure, beleza? Painel calculadora, ponto configure. Aqui eu posso chamar de background ou de BG, beleza? Então, BG igual ao que?
a uma cor que eu queira que mude ali dentro. Beleza? Vamos. Eu vou colocar aqui uma cor aqui. Uma cor mais visível, talvez, para não mudar tanto também. CC. Beleza? Vamos ver se ao executar ele vai mudar então essa cor. Python main. E reparem que ele mudou. Então a cor que estava cinzinha tá para uma cor mais clara, ok? Percebam que a gente já está então manipulando dentro do arquivo da calculadora um componente que foi primeiramente feito dentro do arquivo main, beleza? Mas como a gente está pegando por referência o componente do painel de cima e o painel de baixo, a gente está conseguindo trabalhar na calculadora, no arquivo calculadora, esses dois painéis, ok? Da mesma forma, vale para o segundo painel aqui, beleza? A gente também pode configurar alguma cor especial para esse painel, ok? Aqui a gente pode fazer algumas outras coisas aqui, por exemplo. Deixa eu ver. Ele já está como 13, tá? Digamos que eu queira calcular, então, fazer alguma edição nesse painel, né? Outras formas aqui de se fazer alguma coisa aqui também, que é bem interessante. Eu vou estar fazendo aqui um EA, 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 que é uma forma de branco. Basicamente, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Beleza. Eu vou estar mudando então a configuração da cor de fundo. Lembrando que eu posso também digitar background, background ele vai funcionar também. Porém, a forma é reduzida nesse caso aqui, como já é oficial essa forma, né? Então não tem por que usar o background, basicamente. Só entender que existe essa forma. A gente também tem bordas que a gente pode trabalhar nesse painel, por exemplo, tá? A gente pode colocar aqui border. A gente pode colocar aqui border igual a 1 ou a 2, por exemplo, tá? Só para vocês entenderem do que eu tô falando. Eu coloquei borda 2 ali, tá? Vou executar novamente. O arquivo aqui de baixo ele já inseriu uma borda aqui, só que a gente não está conseguindo ver essa borda. Para poder ver essa borda certinho, ah, tá. Não, eu não mudei. Eu não mudei isso aqui, ó. Foi mal, pessoal. Eu coloquei no de cima. Aí, agora sim. Agora a gente está no painel botões. Beleza? Vamos ver se alguma coisa mudou ali. Ó, reparem que ele mudou. Tá aqui embaixo aqui, ó. Tá? Ele mudou para nós aqui a cor, só que a borda não tá visível. A borda aqui no Tkinter ela é chamada de border, porém o que define a cor dessa borda se chama highlight. E a gente pode mudar isso também, beleza? Vamos colocar uma vírgula. A gente pode também pegar o tamanho, definir o tamanho dessa borda com widget aqui. Border o tamanho da borda. Posso querer uma borda maior, com 2. Beleza? Vamos dar um Python aqui. Aqui embaixo aqui a borda dele já ficou maior, só que a gente não está conseguindo ver ainda. E vamos ver agora como é que ficou essa borda.
É importante saber. Beleza? Então, para isso, vamos especificar aqui o altura de luz, de luminosidade dessa borda, basicamente. Então, highlight, fin, thick, thick, light thickness. Thickness igual a 2, por exemplo, tá? Vamos executar o arquivo novamente. E reparem aqui vocês que apareceu uma borda fraquinha, cinza aqui, tá? Eu vou aumentar essa borda aqui para 8, para a gente conseguir ver e identificar mais fácil, tá? Essa borda aqui, ó, reparem agora eu acho que deu para reparar bem, tá? A gente tem então uma borda que a gente pode estar implementando aí nos nossos projetos, basicamente aqui, beleza? Até para redefinir alguma coisa, para redefinir um layout, beleza? Por exemplo, a gente pode estar usando todo o espaço, mas a gente pode estar usando de forma controlada, ok? Beleza, pessoal? Eu vou deixar sem nada aqui por enquanto, tá? Eu vou deixar essa partezinha sem borda, porque a gente vai estar utilizando todo o espaço ali, basicamente, não tem por que ter borda nesse layout. Eu vou estar deixando aqui por enquanto da mesma cor que o painel de cima, já que a gente vai ter uma calculadora aqui bem, basicamente, meio que específica aqui para nós, né? Eu posso estar aumentando esse valor aqui. Vamos colocar um BBBB para ver como é que fica, tá? Só pra gente poder ter uma noção que aqui é um painel e aqui é outro painel, ok? Mas na prática eu vou estar depois mudando esse aqui pro mesmo painel, para a mesma cor de fundo do de cima, para não ficar disparelho, tá? Para não ficar uma coisa estranha, tá? Lá no final, beleza? Bom, o vídeo era esse hoje. Ahn, vocês vocês viram como passar por referência então um componente através do construtor aqui na classe do Python, tá? Isso é só o básico do básico, basicamente, tá? Muita coisa vai vir aí, beleza? E no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau pra vocês.